Aqui a divulgação da EPOS. Nós temos esse livro aqui, A História da Igreja. Então, o índice da história da igreja diz assim: Introdução à história da igreja, o surgimento e propaganda das heresias na igreja primitiva, os apologistas e polemistas, os concílios ecumênicos, os pais da igreja, história da igreja medieval, das igrejas medievais, Idade Moderna, a Reforma fora da Alemanha, Contra-Reforma, História da Igreja Contemporânea, Movimentos avivalistas na Igreja, o Cristianismo na América do Sul no século XX, Glossários português, referências. Então, por exemplo, a introdução à história da Igreja tem o período da história ocidental e a disciplina teológica na história da igreja, por exemplo. A história da igreja antiga com o período apostólico, das perseguições, do império e outros demais. O surgimento da propaganda, o sinopse das principais heresias na igreja primitiva. Apologistas e polemistas com continuidade, tudo com escândalos e tudo mais. Tem os 7 concílios ecumênicos, tem parte da introdução dos pais da igreja, que é depois dos apóstolos, que difundiu como igreja, sendo o nome mesmo do encontro cristão, quem aceita Cristo e tudo mais. A história da igreja medieval, com o papado, tudo, a reforma, diferentes tipos de reforma, cruzadas, igreja medieval, divisão da igreja do Oriente com o Ocidente, e tudo mais, pré-reforma, reforma, assim vai indo. Lutero, outros reformadores e tudo mais. Então, são aspectos das doutrinas, tudo mais, as principais doutrinas, reforma de anglicano na Suíça, de Calvino. São muitas coisas. Tem depois na igreja contemporânea o iluminismo, o racionalismo, as correntes de pensamento e teologia, os puritanos, moráveis, wesleyanos, petistas, quakes. Então a história da igreja é complexa. Então o principal assunto da história da igreja é como a igreja